Discussões sobre os desafios da indústria audiovisual brasileira, como a regulação do streaming, o estabelecimento de regras para a presença das plataformas e grandes empresas globais no mercado interno, bem como a recriação em novas bases de políticas de incentivo e financiamento, foram alguns dos objetivos do seminário audiovisual promovido pelo BNDES em parceria com o Ministério da Cultura, que contou com a presença da ministra Margarete Menezes, do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, e envolvidos com o setor no país. Um banco público tem uma relação profunda com o desafio de impulsionar a cultura, a economia criativa e todo o audiovisual. Não há o que discutir da relevância do audiovisual e do cinema no impulso ao desenvolvimento do país. A segunda questão que eu queria levantar aqui é o seguinte: houve uma mudança, a pandemia impactou duramente o setor, e uma mudança com a transição digital, que são as grandes plataformas, o streaming, tudo isso que representa uma centralização global e precisam de regulação. A União Europeia já regulou as grandes plataformas do audiovisual. A Alemanha, Inglaterra, França, Itália, Espanha, Portugal. Então, o Congresso Nacional tem que olhar para o que a União Europeia fez e nós precisamos discutir isso com a opinião pública e ter uma regulação. Nós somos um grande consumidor e queremos ser um grande produtor na relação com as plataformas. Nós não vamos ficar mais de fora da atenção que eles têm que dar ao Brasil para a importância que o nosso mercado tem nessa construção. Nós precisamos de reserva de tela também. Espero que o Congresso olhe com muita atenção essa votação. Nós queremos colocar no crédito para o audiovisual, R$500 bilhão, o mais rápido possível, no crédito direto, para a gente começar a refinanciar o cinema. Quero fazer uma provocação, principalmente para as pequenas produtoras. A fragilidade no início de uma produtora dificulta o financiamento. Tem dificuldade de garantia, tem dificuldade das exigências que a lei são intransponíveis. Então, eu queria sugerir que vocês pensem a possibilidade de montar cooperativas, que pelo menos no início compartilhem equipamentos mais sofisticados, estúdios, a infraestrutura física. Por quê? Porque hoje nós temos 18.900.000 pessoas em cooperativas no Brasil. As cooperativas faturam 525 bilhões de reais. E no banco cresceu 77% o financiamento, porque é muito mais rápido e muito mais ágil. Vocês podiam trabalhar a ideia também de criar cooperativas do audiovisual e do cinema e a gente apoiar especialmente as novas produtoras, que juntas elas têm força e separado talvez não tenham condições de atravessar o período inicial. Depois pode virar uma produtora independente. Mas eu acho que esse é um argumento. Nós queremos deflagrar, a partir de hoje, aqui uma ampla aliança em defesa do audiovisual brasileiro. Portanto, parabéns vocês que resistiram, não à pandemia, mas o negacionismo que achava que o cinema tinha que ser objeto de uma guerra cultural predatória, retrógrada e atrasada. O tempo da resistência da cultura, da sobrevivência, em relação ao desmonte, ao negacionismo, ao retrocesso, acabou. Nós precisamos de uma agenda ofensiva de defesa da cultura e do cinema e do audiovisual brasileiro. Acabou esse tempo, vive o cinema brasileiro, vamos para cima. Obrigado. A gente, desde o início desse ano, trabalha com um fundamento da governança compartilhada. O que é a governança compartilhada? É trazer a sociedade civil, os agentes de mercado, os órgãos, as entidades dedicadas e vocacionadas ao desenvolvimento do audiovisual para o debate, para construir uma indústria que gere efeitos positivos para a sociedade brasileira, bem-estar, claro, no acesso a conteúdo brasileiro independente, para ver e ouvir suas histórias, mas também para gerar emprego, renda, inclusão e desenvolvimento econômico e social. É um dia muito importante, é um marco, que celebra o presente e planeja um futuro de grandes possibilidades. Quero agradecer a iniciativa do BNDES de promover esse seminário tão auspicioso, que tem como objetivo explorar, compartilhar experiências de fomento à indústria audiovisual, tanto em âmbito nacional como em âmbito internacional.
É importantíssimo, nesse momento, estarmos voltados com toda a nossa força e determinação para colocar o setor audiovisual brasileiro a todo vapor no que diz respeito à sua produção, visando o desenvolvimento econômico que reconhecidamente existe no audiovisual brasileiro. Se o audiovisual sempre foi central, catalisador das expressões culturais brasileiras para a formação de um imaginário comum do Brasil, seja pelo cinema, seja pela TV, em tempos de telas portáteis e outras janelas de difusão políticas potentes para o audiovisual, se tornam mais relevantes que nunca. O cinema brasileiro já provou que tem sua qualidade para competir no mercado nacional e internacional. Exatamente nesses dias estamos no Congresso buscando organizar as questões do que diz respeito ao setor audiovisual brasileiro. As cotas de tela, as regulações para as plataformas digitais, Big Tracks, buscando melhorar as relações com os milhares de empresas de cinema que existem no Brasil. Também estamos na luta pelos direitos autorais mais justos para todos os criadores e criadoras do setor. O Brasil é um país que tem um potencial criativo invejável e isso está no DNA do nosso povo. A diversidade cultural que nos favorece é uma fonte infinita para temáticas artísticas, culturais, com toda a sua plasticidade e expansão que uma obra artística pode esperar. E isso existe em todas as regiões do Brasil. Um dos principais objetivos aqui desse seminário é discutir regulação do streaming, também a questão das regras para plataformas e grupos globais também no mercado interno. Como é que você pensa essa questão da regulação? Essa regulação ela tem vários aspectos, né? Ela tem um aspecto cultural, econômico muito importante, mas a gente tem trazido uma questão geracional, né? Muitos da nossa geração cresceram vendo as radiodifusoras, a televisão aberta, vendo, se conhecendo as histórias, né? Se aprofundando na cultura brasileira, se conhecendo melhor, fazendo as reflexões. Agora, com a transformação digital, se soma, não substitui, né? Tem uma nova janela, um novo ambiente. E esse ambiente ele tem que chegar com espaço para que o bem cultural participe, seja preservado. Esse espaço ele tem que gerar infraestrutura para que a gente tenha qualificação de pessoas, ampliar as possibilidades de criação e que o conteúdo brasileiro se internacionalize, circule e viaje pelo mundo. Então é muito estratégico termos também esse segmento de streaming alcançado pela regulação para que a gente possa ter os melhores resultados aí da atividade nesse novo ambiente digital. Existe algum pensamento, alguma forma de pensamento, de incentivo para plataformas brasileiras, já que as plataformas internacionais vão exibir ali 15, 20 filmes cada uma e sobra, né, um montante gigante de produções brasileiras que não tem onde escoar? Tem 3 passos a serem cumpridos, 2 já estão sendo, né? Um primeiro é financiar conteúdo para a grade de programação, não só dos programadores brasileiros, mas também desses programadores que têm lá o seu correspondente no mundo digital, as suas plataformas de streaming. A oferta de crédito para essas empresas, para que elas possam investir em infraestrutura e em atualização tecnológica, e nos cabe agora refletir um modelo de sustentação desses negócios, para que assim como os canais brasileiros, essas plataformas possam também competir nesse ambiente muito competitivo, muito aquecido, que é o ambiente digital. O evento contou com 4 painéis: experiências de fomento nacionais e internacionais, infraestrutura, tecnologia e qualificação, audiovisual e cinema, as perspectivas para um novo ciclo e articulação das instituições do audiovisual no Brasil. Em março desse ano, ali um pouco depois na próxima ao Rio to See, a ministra Margarete Menezes, num evento aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal com o presidente Lula, anunciou R$1 bilhão de investimento na atividade audiovisual. Em junho desse ano, o Ministério da Cultura presta conta desse investimento. São cerca de R$650 milhões em resultado de editais de cinema e TV, projetos aí que iniciam sua etapa de contratação de investimento, e outros 350
milhões de reais, ou quase 400 milhões de reais, em novas chamadas públicas para investimento. Paralelo a isso, surgem as linhas de infraestrutura para inovação e criação, uma nova modelagem de investimento do Fundo Setorial, que ativa o empreendedorismo, para que o produtor possa dar vazão à sua criação, tendo aí um ambiente tecnológico para criar, para inovar. Nesse mesmo mês de junho, sob a presidência e o comando da ministra Margarete, o Comitê Gestor do Fundo anuncia a disponibilidade financeira de mais R$1 bilhão para investimento no financiamento de filmes e séries, que vão... Investimento esse que a modelagem e a forma está sendo tratada e vai ser debatida com o mercado e com a sociedade para que os anúncios venham ainda esse ano. Então nós temos uma sequência aí de anúncios de investimento e de atuação no campo da regulação e da infraestrutura, o que faz desse ano um ano histórico e muito especial para o audiovisual, uma retomada em grande estilo. O ator Lázaro Ramos falou sobre a importância do audiovisual para o desenvolvimento do país. E Fernanda Montenegro e Luiz Carlos Barreto foram homenageados. Queria saudar um consenso nacional. Vocês sabem que consenso dizem que não é inteligente, mas toda regra tem uma exceção. Se há um consenso na inteligência brasileira, é Fernanda Montenegro. Queria saudar e agradecer a presença nesse evento. Queria saudar também um outro cineasta que tem uma atitude, um compromisso com o audiovisual, com o cinema histórico, heróico, desde Glauber Rocha até hoje de manhã, porque ele já está mandando mensagem no WhatsApp. E os dois estão sendo aqui hoje homenageados não pelo seu passado, mas pelo seu presente e seu futuro, porque eles têm um grande compromisso com o futuro, com a vida e com o cinema. Luiz Carlos Barreto. Ao seminário BNDES do audiovisual brasileiro, senhoras e senhores, o atendimento à cultura do nosso país está sendo trazido de volta com o respeito que essa área merece, como arte e atendimento social. O cinema é um sólido documento sobre o que eu somei de pior e de melhor nessa arte como intérprete, como atriz. É o meu futuro que está para quem quiser me ver e eu já não estiver mais aqui. É um documento artístico da minha vida, graças ao cinema. Muito querido Barretão, estar neste momento aqui ao seu lado, nesse reconhecimento oficial da nossa vocação inarredável, é confortador. Ainda mais se levarmos em conta que somos resistentes. Somamos juntos quase 200 anos de vida. E agradeço ter sido lembrada para esta homenagem. Muito obrigada por este reconhecimento. Muito obrigada. Antes que tudo, eu queria repartir essa homenagem com minha companheira Lucy Barreto. Nós fazemos o cinema no impulso da criação. Nós não temos... E o cinema é uma indústria. Das indústrias culturais
é a mais industrializada. O xodó do mercadante com o audiovisual não é de hoje, vem de longe. Do planejamento, da sabedoria dos técnicos do BNDES. Sem BNDES não existia Brasil moderno. E então, aos 95 anos, tive o privilégio de ver o BNDES chegar ao cinema. Tenho dito. Eu acho que para inspirar, não há nada melhor do que ativar a memória, né? Que é o que me vem aqui hoje. Não tem como eu vir para um seminário desse, falar para o setor audiovisual, sem lembrar de tudo que Léa Garcia nos ofereceu no nosso cinema. Não tem como vir aqui falar num seminário como esse, sem lembrar de Zósimo Bulbul. Que eu conheci, não é Paulo, não é André? Conheci por causa do Canal Brasil, quando o Canal Brasil me convocou para fazer um retratos brasileiros sobre o Zósimo, para contar a história de vida dele. E lá nesse dia eu vi a alma no olho, que me disse tanto sobre quem nós somos, que me inspirou tanto. Essa sensação de luta, ela é limitadora, porque a gente não consegue nunca avançar com o nosso setor da maneira que a gente merece. Engraçado que vindo para cá de manhã, eu mandei uma mensagem para Vaguinho, eu falei, e aí Vaguinho, como é que estão as coisas? Ele falou, estou em greve. Falei, é verdade, esqueci, tu está em Hollywood. Wagner está em greve, Hollywood está em greve, falando contra inteligência artificial. Direito autoral não é favor, e realmente não é favor. E a gente diz para a gente mesmo essa frase, e a gente se aplaude, para a gente se acolher, para pegar força, para lutar, para seguir. E a gente diz, regulação do streaming, precisa regular, como se a gente fosse um pedinte. E não, isso é o correto a se fazer nesse mercado. Isso é respeito ao nosso país, isso é respeito aos profissionais que aqui trabalham. Então, a minha fala inspiradora virou mais uma vez uma fala de luta. Dessa luta que no meu cotidiano, ela está muito presente, muitas vezes pelo básico, pelo direito à vida. Pelo direito a contar histórias na tela de cinema que mostrem o que é o nosso país. Pelo direito de mostrar no nosso cinema aquilo que nos inspira, aquilo que nos diverte, aquilo que nos explica quem nós somos, aquilo que planta sementes para o futuro. Nós somos profissionais competentes, potentes, talentosos, e em todas as regiões do Brasil nós temos esses profissionais que precisam ser estimulados, cuidados e incentivados. Viva o cinema brasileiro, cota de tela sim, regulação do streaming sim, e respeita carai! Hoje é dia dos desaparecidos. Então, eu tenho um genro, que o pai foi torturado, desaparecido no Uruguai, que é o pai de meus 2 netos. E nós precisamos acabar com esse silêncio nesse país também. E defender justiça e o direito dos desaparecidos, como faz a Argentina, Uruguai e outros países da América Latina. Juca, com que intuito você organiza esse seminário BNDES do audiovisual brasileiro? Quais são os principais objetivos dessa iniciativa? Olha, o audiovisual brasileiro e o cinema, em particular, vem de um período, eu diria, dramático. A pandemia, por um lado, que praticamente inviabilizou a exibição nas salas de cinema, e o governo passado que operou de uma forma
muito negativa, hostilizando o setor, perseguindo, fechando a torneira e desregulamentando o mercado brasileiro. Então essa situação criou um momento muito difícil para o setor. E até agora nós não tivemos uma reação à altura da necessidade de reiniciar um novo ciclo para o cinema e para o audiovisual brasileiro. Então o primeiro objetivo é despertar. E, por outro lado, o poder público está com dificuldade de... Eu até entendo, é um momento de transição, tem 1 milhão de temas que o Brasil está tratando nesse momento, consolidar a democracia, recomeçar uma série de processos que tinham sido interrompidos. Mas nós que trabalhamos na cultura temos a obrigação de ter um protagonismo no sentido exatamente de reativar as políticas. Reativar não de fazer a mesma coisa, reativar no sentido de fazer melhor. E eu acho que esse seminário vai cumprir um papel. Criar um espírito de setor, no caso do setor público, articular os diversos órgãos que direto ou indiretamente têm relação com o audiovisual, para que a gente possa atingir pontos que não conseguimos no passado. Esse é um momento de 2 pontos importantes para o audiovisual brasileiro, que é a regulação do streaming e também a questão da cota de tela. Foi aprovada a cota de tela para a programação de TV, mas não a cota de tela para as salas de cinema. Que vem desde a época de Getúlio Vargas. Isso é uma descontinuidade grave, reflete esse momento que eu me referi, que houve uma hostilidade em relação ao cinema e uma tentativa de criar uma espécie aqui de território de ninguém. Isso só favorece as grandes operadoras internacionais, globais, que chegam aqui e fazem daqui uma espécie de quintal. Então é preciso regular para que a gente tenha uma ordem nesse mercado, protegendo o investidor brasileiro, protegendo os artistas, os técnicos e criando a possibilidade de desenvolver nosso cinema. E você, como assessor do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, o que vocês têm pensado para o setor do audiovisual? O que o banco tem pensado nesse sentido? Assumir a responsabilidade de dinamizar essa relação do BNDES com o setor audiovisual e com o cinema e ampliar isso. Você viu que o presidente me desafiou de ampliar para outros setores da cultura. Então nós vamos trabalhar junto com os órgãos do governo federal, Ministério da Cultura, Ancine, Petrobras, Apex, no sentido de criar uma força que não atingimos no passado, mas que a gente pode atingir agora. Maravilha, obrigada. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok. Um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.